Oi, pessoal. Eu sou a Marina, sou arquiteta e urbanista. Eu trabalho já há 10 anos com assessoria técnica para habitação de interesse social. Trabalho na assessoria técnica PABIRU, que é aqui de São Paulo. E, bom, vou contar um pouco sobre assessoria técnica para vocês, o que é assessoria técnica para habitação de interesse social e como que ela se relaciona aí com a questão energética, como que a gente percebe essa questão nos nossos trabalhos, nos nossos processos. Então, vamos lá. A assessoria técnica para habitação de interesse social, ou ATIS, é o trabalho desenvolvido por arquitetos, engenheiros, técnicos sociais, especialmente da área da assistência social, mas também sociólogos, psicólogos, que atuam junto com organizações populares para a efetivação do direito à moradia. Então, esse trabalho se dá, por exemplo, na elaboração de projetos ou planos urbanísticos, planos de regularização fundiária, projetos de arquitetura, projetos de engenharia para a construção de prédios novos, né, de empreendimentos de habitação social, ou para reforma de casas, como as melhorias habitacionais. Também tem atuação em ocupações de terreno, ou ocupações de prédio ali para a melhoria daquele espaço construído. Esses processos conjuntos da assessoria com as organizações, com os movimentos, eles se dão dentro de políticas públicas, como é, por exemplo, a construção de um edifício novo, né, de um empreendimento de habitação de interesse social. Então, dentro de um programa, pode ser federal, municipal ou estadual, se constrói um edifício do zero, ou esses processos podem se dar fora de políticas públicas, quando o movimento ainda está brigando pelo seu direito e ainda não alcançou a execução final ali do direito à moradia. Então, por exemplo, um bairro que não está regularizado, não tem regularização fundiária, pode elaborar um plano de urbanização e regularização junto com a assessoria para apresentar para o poder público como uma proposta. Então, ele tem uma incidência ali ainda fora da política pública, mas demandando essa política, demandando o direito para fazer efetivar o direito daquele bairro, daquele conjunto de moradores. Além do trabalho de assessoria técnica na elaboração de projetos de arquitetura, de engenharia, ou mesmo o acompanhamento das obras, né, da execução dos serviços, também é muito importante a presença da assessoria em espaços de articulação ou de incidência política. Isso ajuda a construir o contexto, as condições para o trabalho ser executado, né, no final. Então, a participação em audiências públicas, em conselhos, como o Conselho de Habitação, né, nas diferentes esferas, federal, municipal, é muito importante para a gente ir se fortalecendo dentro desse campo e construindo exatamente as condições para que a gente possa desenvolver os projetos diretos depois, né, contratar os projetos dentro dos programas, e já ter tudo amarrado. Os processos e experiências de assessoria técnica são feitos em parceria. Então, o protagonismo nesses processos é das organizações populares. O saber técnico, ele se soma ao saber popular e é justamente essa soma que potencializa os processos, que faz eles avançarem e que faz eles se desenvolverem melhor. A assessoria técnica não é uma mera prestação de serviço para essas organizações. Então, ela é uma contribuição para o fortalecimento da organização popular. O desenvolvimento dos trabalhos de arquitetura, de engenharia ou na área social, eles contribuem para esse fortalecimento. Então, é muito importante que durante a execução dos trabalhos, durante todo o processo, a assessoria busque metodologias de trabalho junto às organizações que priorizem a participação, a solidariedade, o senso crítico e que todos aprendam em conjunto ali durante esse processo. Em 2008 foi criada uma lei federal que garante a famílias de baixa renda, de até 3 salários mínimos, o acesso à assistência técnica ou assessoria técnica pública e gratuita. Essa lei é muito importante porque ela reconhece que as famílias dependem, né, desse acesso para chegar até conquistarem a sua moradia digna. Porém, essa lei também não garante, né, só a existência da lei não garante que o direito seja cumprido. Então, ainda falta que outras instâncias, principalmente os municípios, criem suas próprias leis e, além de criar suas próprias leis de assistência técnica, também direcionem recursos orçamentários para essa área e criem políticas e programas que as famílias e os grupos possam acessar. Entendendo a efetivação do direito à moradia, não só com acesso
à casa, mas o acesso a diversos elementos que compõem a vida das pessoas e que fazem uma pessoa ou uma família viver bem, eu queria destacar agora, então, a energia, que é o tema desse curso, e lembrar que a energia, ela é uma necessidade básica para as pessoas, né? Então, ela está presente desde refrigerar os alimentos, lavar roupa, estudar, trabalhar, e por estar presente, assim, em todas, né, quase todos os aspectos da vida, ela está sempre presente também nos processos em que a assessoria técnica atua. Quando a gente trabalha em ocupações, por exemplo, seja ocupação de prédio, de um edifício, né, ou uma ocupação de terreno, é sempre muito importante trabalhar junto com os moradores a questão da segurança por conta de risco de incêndio. Então, observar ali como que foram executadas as instalações elétricas, desde a entrada da instalação no prédio, por exemplo, né? Como que ela está se ligando à rede de energia, até a distribuição para os apartamentos ou para as casas, é muito importante. A gente faz uma orientação sobre os materiais adequados para utilizar, que a fiação tem que estar sempre dentro de conduítes, não pode ter fiação exposta, ou mesmo a bitola, né, ali o tamanho dos cabos de energia, dos disjuntores, tudo tem que estar adequado para que aquelas famílias não corram risco de incêndio ali no prédio ou no terreno. Quando a gente trabalha nesse contexto de ocupação, seja de terreno ou de prédio, é muito importante a negociação com a concessionária para o fornecimento de energia. Então, a assessoria está sempre junto com os grupos também nesse diálogo. Esse fornecimento pela concessionária para evitar os gatos na rede é muito importante, não só pela questão de segurança, que eu falei antes, mas também pela questão do reconhecimento daquele território, né? Quando a concessionária passa a fornecer energia, instala o relógio e as pessoas passam a pagar a conta oficial ali da concessionária, tem um reconhecimento de legitimidade daquele território como uma parte da cidade. Em empreendimentos habitacionais novos, a assessoria técnica desenvolve projetos para as instalações, entre elas as instalações elétricas, e aí a gente vai trabalhar e detalhar desde a entrada de energia do prédio, passando ali pelo centro de distribuição, que vai para os apartamentos, até chegar nos apartamentos, nos pontos de luz, nas tomadas. Esses projetos vão especificar os materiais e as tecnologias que vão ser utilizadas, dependendo de cada caso, o que ficar melhor. E aí depois, na fase de obras, a assessoria vai acompanhar a execução desses serviços. Então, verificar se a construtora ou a empreiteira que está executando está fazendo, né, as instalações seguindo as normas, os padrões e tudo que foi especificado nos projetos. Durante todos esses processos, a assessoria vai trabalhar junto com os grupos para achar soluções específicas para cada caso. Mas é importante que ela sempre busque trabalhar a realidade dentro da realidade financeira daquelas famílias. Então, sempre buscando equipamentos de baixo consumo energético, como a instalação de lâmpadas de LED nas áreas comuns ou nos apartamentos, e uma atenção maior também para os equipamentos que consomem mais energia no prédio, por exemplo, os elevadores e as bombas de água. Além da atenção para esses equipamentos, a gente trabalha também junto com as famílias o acesso à tarifa social. A tarifa social ela é um direito para as famílias de baixa renda, que são as famílias, né, com as quais a gente trabalha. Então, dentro dos nossos processos, a equipe social de técnicos sociais faz um acompanhamento falando quais que são os critérios para acesso à tarifa e como que as famílias podem fazer para, né, receber suas contas com essa tarifa especial. As soluções específicas em cada um desses trabalhos que a assessoria faz junto com os grupos demonstra que os grupos e os técnicos estão atentos e se apropriando das questões específicas que eles encontram ali. Por exemplo, né, no Conjunto Paulo Freire, a decisão, né, de fazer a geração de energia solar demonstra que aquele grupo entendeu uma potencialidade que ele tinha e foi caminhando em direção a uma autonomia maior ali na geração de energia para pagar suas contas no condomínio e com a possibilidade até no futuro de ter uma diminuição dos custos da energia para cada morador nos seus apartamentos. Bom, obrigada a todo mundo que assistiu aqui a minha aula. Assistam as outras aulas do curso, que elas complementam bastante a minha, e até a próxima!